Eu recebi no Face uma pergunta legal sobre como construir sabores na pizza. Eu achei interessante, falou de explosão de sabores e eu pensei, construir sabores, eu vou falar sobre isso. Não esquece de deixar sua curtida aí no vídeo e ver o nosso Face, Mestre Maurício Braga, o canal do YouTube também, ver tudo aí, tamo junto e no que a gente puder ajudar, a gente tem sempre gravado os vídeos legais para ajudar o setor de pizzaria, tá? A questão do sabor é uma coisa muito legal, então eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, que eu vou chamar ele aí na hora de discutir aí como construir o sabor da sua pizza. Vai ficar legal esse nome, construir o sabor. Então vamos lá, vou te dar um exemplo. Vou imaginar que eu pego a calabresa. Imagina que eu pego aquela linguiça calabresa, tiro a pele dela, que pelo amor de Deus, arranca aquela pele dela, que aquilo ali enche o saco e incomoda todo mundo. Imagina que eu pego uma linguiça calabresa e eu tô comendo a calabresa pura. Imagina agora que eu vou fazer uma pizza, eu pego uma linguiça daquela calabresa inteira, coloco em cima da pizza, mando pro forno, tiro, o meu cliente vai ver aquele tarugo em cima da pizza. Existe um sabor que é psicológico, construído visualmente no que eu vejo. Existe um sabor que é construído pelo cheiro. Existe um sabor que é construído pelo toque, quando eu toco nas coisas, e pelo toque na minha boca, que é tátil, que é o tato. Existe o sabor que ele é construído através dos gostos, que nós temos cinco gostos, que são os que constroem, que ajudam na construção do sabor, que o sabor é uma relação entre o gosto e o cheiro, o olfato, né? Então nós temos o doce salgado, azedo, amargo, umami, que é o quinto sabor descoberto lá pelos japoneses. Então, tudo isso constrói aquilo que eu chamo de sabor. Os gostos, o olfato, o tato, a visão e no caso da pizza, para quem gosta de crocância, né? Aquele barulhinho assim quando vai mexer, faz aquele barulho, delícia, né? Aquilo ali ajuda a construir o sabor, dá até a salivada, assim, aquela crocantezinha. Para quem gosta de crocância, né? Porque tem pizza que não é crocante, como a napolitana não tem crocância, como a pizza punk quase não tem crocância, ela é mais maciazinha, tem de tudo. O sabor é uma construção de tudo isso, tá? Como é que eu construo o sabor, por exemplo, com o mesmo ingrediente? Então imagina que eu tenho a minha calabresa. Eu vou mandar para um cliente a minha calabresa em cubos do tamanho de um dedo. Ou eu mando para o meu cliente em rodelas finas, moedinha fina. Ou eu mando para o meu cliente em rodelas médias. Ou eu mando para o meu cliente em fatias finas. Eu deito a calabresa no processador e faço as fatias fininhas. Ou eu mando para o meu cliente em fatias cortadas médias. Ou eu mando para o meu cliente, por exemplo, ela desfiada de comprido, como se fossem tiras compridas, um julienne mais extenso. Ou eu mando para o meu cliente, por exemplo, ela desfiada de jeito, como se fosse desfiada, né, ralada, vamos assim dizer, só que com a calabresa reta para fazer essas fatias mais finas. Em cada uma dessas apresentações do mesmo ingrediente, na mesma pizza, com o mesmo molho, assado no mesmo forno, eu vou ter construções de sabor diferentes. E a gente precisa explorar isso. Então, uma coisa que eu já vi acontecer muito frequentemente. O camarada ele tem a pizza de lombo e ele tem a pizza de peito de peru. São duas coisas defumadas, o lombo defumado e o peito de peru defumado. Os dois vão na fatia cortada igualzinha, com a mesma espessura, às vezes até o tamanho da fatia é semelhante, é tudo muito parecido. Ele é defumado, tá fatiado, tá disposto na pizza às vezes igualzinho, as duas, sei lá, vai requeijão por cima, ou vai mussarela, tá tudo igualzinho. O que muda é que esse é peito de peru e esse é lombo. Geralmente os clientes acabam confundindo, falando, nossa, mas você me mandou certo, eu queria peru, veio lombo, eu queria lombo, veio peru. Por quê? Porque tá tudo muito igualzinho. Então o que eu posso fazer para construir o sabor de uma maneira mais inteligente? Eu posso escolher um deles para fatiar fino e outro para fatiar grosso. Eu posso, por exemplo, deixar os dois finos e uma das peças, por exemplo, eu corto em meia lua e a outra peça eu deixo inteira. Então, por exemplo, uma fica redonda, por exemplo, o lombo eu posso deixar redondo assim. E o peito de peru, que geralmente ele é mais alongado, o que eu faço? Eu corto a peça ao meio e fatio baseado nesse lado. Ou seja, eu corto e ponho lá no fatiador do mesmo jeito, só que vai sair duas fatias. Vai ficar alongado, vai ficar como se fosse meia lua. Estou construindo o sabor de uma diferença tátil. Ou seja, no paladar vai dar diferença porque são estruturas diferentes. Visual, no visual vai dar diferença porque um eu tenho meia lua, no outro eu tenho lua cheia, lua inteira.
Às vezes vai mudar também a questão olfativa, porque algumas coisas mais finas assam mais rapidamente no forno, mais grossas demoram mais a assar, isso muda o cheiro. Estou construindo sabor. Pega essas dicas de ouro, tem uma série de macetes e um monte de coisa que eu ainda vou passar para vocês, mais um monte que eu tenho aqui na cabeça que a gente não consegue condensar num vídeo, mas agarra essas dicas que eu tô te falando, ó. Se eu tenho mussarela tradicional ralada, mussarela de búfala ralada, mussarela argentina ralada, vai tudo ralado para pizza. E o meu cliente não percebe a diferença, meu Deus, esse cliente ele é burro, ele não sabe. Meu, eu estou mandando tudo com o mesmo visual, tudo com o mesmo cheiro, tudo com o mesmo ruído, tudo com o mesmo tato, tudo com o mesmo cheiro, só que está mudando é o sabor. Um é um pouquinho mais salgado, um é um pouquinho mais picante. Faça-me favor, mudou só um gostinho ali, faça favor. Então, para eu construir o sabor, o que eu posso fazer? Por exemplo, a minha mussarela normal, eu ralo ela média. Essa outra mussarela, eu ralo ela bem grossa. Essa mussarela, eu ponho ela compactada na pizza. Essa outra eu coloco espalhada com ilhas de molho de tomate. Essa outra eu coloco em cubos. Eu coloco vários cubos. Pronto, diferenciei. Comecei a criar para o meu cliente uma percepção de sabor, porque não deu para mexer no gosto, mas deu para mexer no olfato, no visual, no tato, nos outros sentidos, porque a gente usa todos os sentidos na hora que vai saborear, degustar a nossa pizza, o nosso produto. Uma última dica, exceto se você estiver fazendo a pizza mais tradicional do mundo, não tem nenhuma lei que disse para você que tem que ser massa molho. De repente pode ser massa, cobertura, molho. Varia, meu filho. Não tem nenhuma lei que diz assim pra você, não, você tem que colocar massa, molho, queijo. Se você fizer diferente disso, o mundo vai acabar. É o seu produto, tenta atender o seu cliente. É claro que mexer em sabores muito tradicionais, tipo assim, vou mandar uma pizza de mussarela pro cliente e mandei uma pizza de mussarela que tá tipo assim, massa, mussarela, massa de novo. Talvez o cliente fique chocado, mas eu posso ter no meu cardápio, no estilo Chicago Deep Dish, que eles fazem assim, eles pegam massa, mussarela, massa de novo, molho e manda pro forno, como se fosse um mega calzone. Dá pra ter criatividade. E às vezes numa pizza normal, tradicional, dá pra ter criatividade. Por exemplo, eu tenho clientes que eles não mandam a cebola pro fogo. A cebola ela é refogada separada e ela é colocada na finalização da pizza. O cara faz uma pizza de calabresa que vai cebola, a cebola é colocada depois. Eu tenho cliente que coloca a cebola crua depois, bem fininha, para ela dar um pouquinho de picância. Eu tenho cliente que manda a cebola para o forno para ela dar uma tostada. Cada uma dessas coisas constrói sabor de uma maneira diferente. Tenta refletir um pouco sobre isso, porque às vezes a gente meio que faz tudo muito igual, sabe? Você tem, por exemplo, no seu cardápio, a linguiça toscana defumada, a linguiça calabresa defumada e você tem calabresão. E todas são raladas. Não faz muito sentido. Como é que a pessoa vai perceber essa distinção? Então talvez seja melhor uma delas em moeda, uma delas comprida, uma delas ralada. Poderia ser uma alternativa para você poder construir essa diferença. Outro caso é o frango. É muito comum as pessoas que têm pizzas com frango, todas as pizzas de frango são todas exatamente iguais. Todas levam em conta o mesmo frango, do mesmo jeito, no mesmo aspecto. E eu já vi pizzaria que, tipo assim, tem pizza de peito de frango à parmegiana. Aí o cliente fala, nossa, frango à parmegiana? O cara faz o filezinho de frango, frita o filezinho de frango para fazer uma milanesa, fatia esse frango em tirinhas bem organizadas, coloca na pizza, joga o molho por cima, joga a mussarela por cima e manda pro forno. É o mesmo peito de frango que tinha sido feito antes. O que mudou? O processo de produção e a apresentação. Ela já criou um produto diferente usando o mesmo ingrediente. Então, para construir o sabor, tem que mudar às vezes o processo de produção, tem que mudar a apresentação visual do ingrediente, tem que mudar a maneira como ele é cortado, fatiado, triturado, tem que mudar se ele foi pré-frito ou não, e tem que pensar se ele vai ser colocado antes da pizza ir para o forno, ou se ele vai ser colocado depois que a pizza sair do forno. Em alguns casos de pizza, dá para você, por exemplo, às vezes um parmesão,
fica legal se você põe a pizza no forno, dá uma forneadinha de leve, tira, joga um parmesão e devolve ela pro forno para dar aquela dourada na borda e dar uma catadinha ali no parmesão para ele não ficar tão duro, para ele dar só uma derretidinha e tirar. Você vai construir o sabor de acordo com o seu conhecimento e com aquilo que você acha que vai ficar melhor, beleza? Então, pensa nisso, dica de ouro para você conseguir fazer sabores interessantes, tá? Eu tenho clientes que a gente tem 3, 4 opções de calabresa, pizzas que vão calabresa, e a gente diferencia só assim, é tudo a calabresa. Uma tá fatiada moeda, a outra tá fatiada comprida e a outra tá ralada. É tudo calabresa. E para os clientes ele consegue ter uma boa percepção de mudança de uma para outra, por quê? Porque não é o ingrediente que mudou. O que mudou é a apresentação, o que mudou é o corte, o que mudou é o desenho e acaba mudando outros aspectos do sabor também. Agarre essa dica que ela é de ouro. Um grande abraço, pessoal.